Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, boa terça-feira a todos os ouvintes. Hoje eu recebo Francisco Medeiros e João Correia Brain e nós vamos falar um pouquinho sobre política, já que nós estamos em um ano de eleição, esse ano que foi atípico por conta de tantas coisas, como a Copa do Mundo. E, bom, a gente tenta, às vezes, fugir dessa temática, mas é algo impossível, já que a política, ela tá intrínseca na nossa vida, né? E eu tava lendo e dando uma pesquisada sobre o assunto e tem algumas coisas muito absurdas na cobertura política e especialmente na propaganda política. Um exemplo disso é a simples existência do candidato Tiririca, por exemplo, já deveria ser uma coisa absurda, mas daí o cara faz um comercial eleitoral parodiando o Roberto Carlos na propaganda da Friboi. E nos Estados Unidos também está acontecendo campanha e um senador fez uma propaganda em que ele utiliza imagens do jornalista morto na Síria e, além disso, ele põe imagens do Obama em férias e, ao fundo, ele vai criticando e dizendo que o Obama é ausente na política. Enfim, comentando um pouquinho sobre isso, eu queria saber... Boa tarde. Queria saber um pouquinho da opinião de você sobre isso. Tem um limite para as campanhas políticas? Não deveria haver um controle maior quanto a isso? Porque o público fica meio à mercê disso tudo, né? Bom, boa tarde, Nicole, boa tarde, Francisco. Após um tempo que eu não vim aqui, agora hoje eu vim fazer uma participação especial aqui, substituir o Thiago, né? E essa questão do limite, né? Na internet tem um ditado, inclusive, que diz que duas coisas não tem limite, né? A estupidez humana e a zoeira, né? Então, e essas campanhas eu vejo que elas se baseiam muito nisso, né? E, inclusive, como um meio de se autopromover, né? Porque o humor, né? Hoje em dia o humor, ele é uma máquina de marketing muito eficiente, né? Porque você vê uma coisa engraçada, você quer mostrar pro seu amigo aquela coisa engraçada. Você acaba fazendo, querendo ou não, expondo aquele produto, que os candidatos são produtos, né? Eles se vendem como produtos. Então, eu vejo por aí, sabe? E o limite, eu não sei se o exagero fica a critério do eleitor, eu penso, né? De o que ele acha disso, não, né, Francisco? O que tu acha disso? Uma boa tarde a todos, então. Boa tarde, João, Nicole. Boa tarde pro Fábio Della Rui, que está curtindo a praia do Leblon, no Rio de Janeiro, enquanto nós estamos aqui passando frio, né? Mas que é nada. E a política, enfim, esse distanciamento da realidade com os personagens, digamos assim, de quem faz uma política séria com quem é um caricato que está ali tentando a sorte para ver o que vai ser, mostra também do desinteresse do eleitor para com a política, né? O distanciamento cada vez maior. Efetivamente falta quase 35 dias para a eleição e a campanha não começou ainda está tudo muito devagar. Alguns já deram um passo maior, mas ninguém quer nem saber. Eu tenho andado pelo interior aqui para fazer uma aproximação política, né? Não fujo dessa vida e realmente as pessoas não sabem nem que eleição nós estamos tendo esse ano. A maioria do eleitorado não tem nem noção de qual é a eleição que vai ser. Se é para presidente, a maioria pergunta, que legal, é candidato a prefeito, então vai mudar. Não, né? Tem que explicar que é uma eleição para presidente, que tem que escolher 5 candidatos, senador, presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. Tem que partir do básico. Então, se as pessoas não estão atinadas nem para o que vai acontecer, um processo significativo, porque vai alterar a vida, pode alterar a vida radicalmente de todo mundo nos próximos 4 anos, então o que a gente pode esperar dos candidatos, né? É essa a grande reflexão. E quando um caricato desses ganha, que é o caso do Tiririca na última eleição, que foi o mais votado da história do estado de São Paulo,
tu vê o descrédito, ou então o desleixo que as pessoas estão para com a política, né? Aquela situação, não tô nem aí, vou votar nesse cara aí para um voto de protesto, só que esse protesto acaba saindo muito caro muitas vezes. Um outro voto de protesto que teve no Rio de Janeiro foi para o Romário, mas daí, enfim, o Romário se mostrou uma surpresa positiva, digamos assim, porque é um dos parlamentares mais presentes no Congresso, é um dos mais ativos nas reivindicações, então pautou ali a questão da CBF na FIFA, né? CBF, FIFA, na questão da discussão da Copa do Mundo, o grande cartel que é por trás dos jogos de esporte. Então, há surpresas positivas, mas a maioria é o caso negativo, né? Essa questão que nem tu falou, né? As pessoas não sabem nem que eleição nós estamos tendo, que dirá, elas vão saber as regras das eleições, porque hoje em dia você vota no deputado, né? Devido ao tipo que é o proporcional, né? Eleições para deputados, você vota num deputado, você ajuda a eleger outros. O Tiririca é um caso, ele ganhou 1 milhão e não sei quantos votos, ele levou junto uns 2 ou 3 candidatos que nunca iriam se eleger. Porque o Enéas também fez esse mesmo caso, né? Então, as pessoas... Isso aí é uma coisa a ser mudada na política, porque eu vejo isso como... São candidatos que estão lá, que eles só representam o partido, porque o povo não votou neles. Foi o partido que pôs eles lá, os caciques dos partidos é a quem eles devem satisfação. Aí você já vê que a democracia nisso não há, né? Para te figurar como um candidato, até não digo que tem que ter aval do cacique, né? Tem que se fazer valer na cena política para poder ter sustentação para chegar com chance de ganhar. É uma coisa muito séria que tu está ingressando ali. Uma coisa que teria de ser pautada talvez no pensamento de quem está escolhendo o representante é aquele que diz que vai lutar pela reforma política. Há um movimento público já para fazer um plebiscito, então estão colhendo assinaturas na internet para que haja uma reforma política. O Levante Popular está fazendo esse movimento para ver se consegue o número de assinaturas necessárias para encaminhar um projeto de lei via população. A população também pode fazer leis, desde que tenha um número X de assinaturas de pessoas com mais de 16 anos aptas a votar. Então, está sendo feito isso, a pauta para a reforma política. Então, tu vai acabar com essas bizarrices, né? Talvez a regionalização do voto, né? É um absurdo ter o município de Santo Ângelo, tu vai pegar a pauta de votações, tem eleitor lá que votou no cara da Zona Sul, do litoral, então que não tem nenhuma ligação com a região. Né? São quase 300 mil eleitores na região das Missões e efetivamente não há nenhum representante missioneiro. Então essas transformações no cenário do jogo político para a escolha representativa é que são importantíssimos e que têm de ser pauta para o próximo ano já. O próximo presidente que for eleito, seja qual for, tem de ter isso como uma das suas plataformas primordiais. Claro que é um jogo de interesses gigantesco, mas se não for alterado isso, nós vamos ter cada vez mais o descrédito tomando conta da população. O distanciamento, o afastamento. E, por mais que todo mundo diga que não assista ou não escute o programa eleitoral, a gente vai ver, todo mundo dá uma espiadinha nele, né? E vai marcar mais aquele caricato, e às vezes esse caricato que chama mais atenção é que acaba ganhando voto. Então isso aí também é uma coisa que tem que ser transformada. Agora tu falou nesse caso, eu lembrei de um candidato lá de São Paulo. Ele lançou o raio privatizador. Só que esse cara, ele é um candidato sério. Eu fui ler as propostas, ele é sério. Só que o que ele sacou? Ele sacou que se ele usasse do humor, dessa zoeira que eles chamam, ele teria uma maior repercussão, e é o que houve, entendeu? Então, bem no fim, tu pensa, bom, se até um candidato sério faz isso, você fica vendo que eles estão se alinhavando com o que o mercado, eles são produtos, né? Então, como mudar isso, né? Claro, o voto distrital, né, é uma solução para isso, porque daí nós todos aqui dessa região seríamos obrigados a votar em um candidato daqui da região, né? Não teríamos a opção de votar num cara lá do Chuí, né, porque ele é legal, né? Ou porque ele me deu uma cesta básica, ou porque fatores N, ou porque eu não gosto do candidato daqui.
e gosto daquele, enfim, haveria uma maior discussão de propostas mesmo, e não apenas esse marketing, essa venda de um produto, mas venda de ideias, né? É. Muito bem, então, realmente eu concordo com vocês. E eu acredito que a política, ou até mesmo o horário eleitoral, poderia ser pensado para educar a população quanto à política, quanto à forma de votar. E vamos a um rápido intervalo. Já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Voltamos, agora o Café Missioneiro se encaminha para o final, mas nós queremos deixar um recado final para os eleitores e comentar um pouquinho sobre... falar um pouquinho sobre essa campanha e as eleições e tudo isso. Por exemplo, assim, a imprensa, ela tem um papel de contextualizar os acontecimentos para as pessoas. Mas o que a gente tem visto ultimamente é mais um marketing político do que essa contextualização, essa forma de inteirar o telespectador dos acontecimentos. Na verdade, a grande mídia, né, ela pauta um interesse que é aquele que vai defender o lado dela. Esse é um ponto-chave das discussões, né? A análise dos discursos dos âncoras, dos grandes jornalistas do Brasil, que faz ali a dicção do que é, o que não é favorável a fulano ou a ciclano. Então, há de se pensar muito bem sobre o que está sendo pautado, mas o que as pessoas têm de ter e o que a gente sempre defende para eles buscarem, para o telespectador, para o teleouvinte aqui, o ouvinte, né? Buscar conhecer, hoje na internet tu vai lá e digita a história do partido tal, né? Como surgiu, o que ele fez, quem representa. Há partidos que têm uma simbologia muito grande atrás ou por trás de grandes ícones da vida pública brasileira, que se fazem valer da história para tentar mudar a situação do país. Há muita gente séria fazendo política. O processo que a gente tem que saber filtrar é o joio do trigo. Claro que mascarado por trás dos interesses dos grandes financiamentos de campanha, que é o próximo ponto que tem que ser revisto para a próxima eleição. Creio que já vai ter acabado o financiamento das empresas para as campanhas políticas, né? Isso aí já vai dar um grande salto qualitativo, talvez, no jogo democrático brasileiro. Não vou ter mais uma grande corporação, por exemplo, a indústria das armas, bancando o candidato X e Y, que defende talvez o agronegócio e defende a extinção ou o conflito belicioso com grupos indígenas, né? Tudo intrinsecamente ligado numa cadeia escalonada ali. Eu posso ter uma redução desse tipo de influência na vida política, que é um dos pontos chaves também. Mas, enquanto a gente não tem isso, nós temos que nos informar de quem é o interlocutor político, quem ele representa, qual é a sigla que está por trás dele. Essa história da carochinha aí, que não existe mais partido político ideologia, é um papo furado que eles querem nos pregar para fazer essa alienação política e para acabar com os pontos, né? O grande mercado quer centrar que só o incentivo fiscal, o neoliberalismo, ou então a injeção de dinheiro nos grandes conglomerados para se instalar aqui é que vão salvar a nação. Então, isso é mentira. Tem pontos específicos dos partidos em defesa de causas da soberania nacional ou para o desenvolvimento da nação que se constroem lá desde o tempo de Getúlio. Quem viu o filme ontem, né? Há grandes avanços feitos naquela época que foram barrados por um regime e que tentaram ser retomados nesses nossos últimos 30 anos de democracia, mas que ainda estão alavancados e atravancados, enraizados em personagens políticos diretamente ligados àquele modelo que deu o golpe. E que estão aqui transvestidos de novas figuras que querem voltar ao poder. Esse é o grande ponto que a gente tem que discutir. Só que ninguém quer falar isso, ou ninguém presta atenção nisso, porque ficou essa máscara assim, ó, não existe mais partido político, ninguém mais representa uma bandeira, muito pelo contrário. Aos tradicionais e aos oportunistas.
Só registrando o final da minha participação aqui, um abraço para o João Guilherme Librardoni, né, da Clínica de Odontologia, que é o lado onde era o Banrisul, que está nos ouvindo, sempre escuta, sempre presente na participação aqui também. Hoje ele mandou uma mensagem interativa aqui para dar um palpite também na vida política aqui. E é um abraço a todos já também, né? Essa questão aí que o Francisco trouxe, assim, de querer dizer que não há mais partidos políticos, né? Eu também vejo com maus olhos, né? Mas é como eu falei antes, os bons candidatos, eles se veem desde o momento em que eles começam a concorrer amarrados a os caciques dos partidos. Isso por quê? Porque é os caciques do partido, a mesa, o diretor do partido, que decide quem vai receber essa verba, seja com financiamento público ou privado. E talvez com financiamento público isso venha a piorar, porque daí sim que vai ter o poder na mão dos caciques para decidir aquele dinheirinho que tem ali. Não, nós vamos dar para você, se você fizer isso, senão na próxima você tá fora, né? Isso é uma questão que se resolve com o voto distrital, né? Então, o voto distrital ele serve para sanar muitos males. E eu sou um ferrenho defensor por causa disso, que é um meio de tirar o poder dos caciques, né? Que seja o partido que for, eles estão lá montados e... Até isso que distancia um pouco, né, do entendimento do público. A nível municipal é uma situação de partido político, no estado já é outra e na nação tá todo mundo junto numa salada de fruta lá. Né? Isso também confunde o eleitor e isso, com certeza, nessa reforma poderia ser revista para que seja sanada essa suruba ideológica aí, né? Isso aí, essa questão aí foi um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, que veio a dizer que não haveria necessidade como é que eles chamam, da hierarquização das coligações, né? Ou seja, não precisa respeitar a coligação que tem no âmbito federal, no nível estadual nem no municipal. Cada um se filia com quem quiser. Então isso aí... Bom, então para que você tem partidos políticos com programas partidários? Como é que você vai jogar um político de infiel se o partido dele, se ele não respeita as diretrizes do partido, se o próprio partido não respeita as suas diretrizes? Ou seja, infiel é os partidos. E aí, isso aí abriria espaço para os políticos trocarem de partido livremente, mas não é o que o tribunal entendeu. Ele entendeu que se ele trocar, ele perde o mandato. Ou seja, deu o poder todo aos partidos, aos caciques. E uma reforma política viria muito bem nesse ponto, né? Agora, o modo como essa reforma vai se dar é que talvez eu não concorde 100% com o Francisco. Uma constituinte? Porque é um plebiscito. Eu aprovo que eles façam. Você vai dar tipo um cheque em branco, talvez um referendo fosse melhor, enfim. Mas isso aí nós temos 2015 ainda para discutir isso ainda, né? Muito bem, de repente isso pode ser assunto para um próximo programa, porque hoje nós estamos em cima do laço e até amanhã. Esse foi o Café Missioneiro desta terça-feira. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.